Olá, meus amigos, minhas amigas roteiros, sejam bem-vindos a mais um podcast do Rota da Saúde, nosso programa mensal que vem trazer para vocês muita informação, muita orientação sobre qualidade de vida no transporte. Para você curtir este e outros episódios, você pode ir nas nossas redes sociais, que sempre estamos postando lá os lançamentos. Você pode ir na nossa página no YouTube para curtir os vídeos, ou se você preferir, curtir em áudio lá fazendo seu exercício, enquanto você estiver em trânsito, pode ir também no nosso canal no Spotify. Os endereços vão estar aqui na tela, você pode ir lá, dar sua curtida, compartilhar com seus amigos, enviar sugestões nos comentários para que a gente possa sempre estar trazendo conteúdo de qualidade para todos vocês. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre filhos na estrada, uma trajetória, uma história de trajetórias construídas, de como se é formado daquelas pessoas que têm aí, desde criancinha, um contato com essa área tão rica e que acaba colocando aí o que a gente brinca no ramo do transporte, diesel na veia. Para falar sobre isso, hoje nós temos um convidado bem bacana, o Edson Capraro, que vai trazer aí para a gente um pouquinho da sua história e como que toda essa trajetória contribuiu aí na sua formação como pessoa, como homem, pai de família e profissional. Edson, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Que você possa ir com a sua história, né, trazer para a gente todo esse conteúdo para que a gente possa envolver aí as pessoas. Então, não dei muitos spoilers aqui na nossa apresentação, né, para que todos fiquem um pouquinho curiosos aí para saber quem que é o nosso convidado, o nosso personagem de hoje. Gostaria que você falasse bem brevemente, assim, você que hoje é empresário, contasse bem sucinto um pouquinho assim da sua trajetória para que a gente consiga colocar o pessoal na mesma rota aí que a gente vai estar falando hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Narciane. Obrigado pela oportunidade, Garbuio. Bom, filho de caminhoneiro, meu pai faz apenas 2 anos que saiu da estrada, né, aposentou, comprou um pedaço de terra, acho que é o sonho de muitos, né? E eu fui criado 80% da minha vida dentro do caminhão na estrada, né? Até uma certa idade, meu pai viajava com a minha mãe, então era pequeno, ainda não estava na escola, então era dentro do caminhão. E depois era sempre nos períodos de férias, porém, sempre quando o pai voltava e fazia qualquer viagem para a região, eu estava junto com ele. Então, desde que eu nasci, na verdade, o meu nome veio quando deu problema no motor do caminhão do meu pai lá em Cuiabá em 88. 88 não, desculpa, em 89. E dali que veio o meu nome. Olha Então, só. minha mãe grávida, meu pai tinha uma 15, 19. Os mais antigos vão saber do que eu estou falando. E minha mãe sempre com meu pai, enfim. Então, desde a da gestação até depois, eu sempre estive com meu pai na estrada. E também fui motorista. Fui motorista há 4 anos. Olha, e eu gostaria assim, vamos falar um pouquinho mais das suas raízes, né? Vamos explorar aí. É sempre interessante quando eu sempre pensei, né, em trazer um participante, um convidado que fosse um familiar de motorista. E você, como filho, você pode trazer assim para a gente um relato, na verdade, do que tem muito no imaginário de quem não é um familiar de motorista, né? A gente vê na internet muitos vídeos que mostram o pai chegando em casa e o filho ali esperando, né? Como que foi assim, você falou um pouquinho, mas essa sua infância, assim, a sua primeira infância, essa expectativa, a visão do filho e do pai caminhoneiro. Como que era isso no seu dia a dia? Só de lembrar da infância eu tô me arrepiando aqui, porque meu pai sempre foi o meu herói, né? E eu não acrescentaria e nem mudaria nada da minha infância, né? Eu sou apaixonado pela estrada, sou apaixonado por caminhão, o diesel corre nas veias, toda lembrança que eu tenho é com muito amor, por mais que tenha obstáculos na estrada, dificuldade, mas é algo que eu vi o meu pai fazer com muito amor e eu também, meu pai transferiu esse amor para mim. Então, o carinho e o respeito que eu tenho pelos motoristas e pelo meu pai, a admiração que eu tenho por ele, pela maneira com que ele conduziu a vida dele enquanto ele esteve como motorista, é algo assim que
eu começo a lembrar, fico até emocionado. Eu gosto muito desse mundo, gosto muito do caminhão e o meu dia a dia, quando criança, né, essas cenas que a gente vê na internet ali, de filhos emocionados, esperando o pai chegar, quando eu vejo, refresca na memória, porque muitas vezes eu vivi isso, né? Meu pai, às vezes que eu podia ir junto, era maravilhoso, né? Acompanhar ele na cabine do caminhão. Eu me lembro uma vez que nós fomos fazer comida, eu tinha uns 11, 12 anos, ele falou, filho, você vai fazer macarrão hoje. Abriu a caixa de cozinha, fiz um macarrão que até hoje eu acho que aquele macarrão não saiu da panela, grudou de um jeito que... Mas assim, só tenho boas lembranças, né? Não tenho nenhuma lembrança. Até os momentos de dificuldade que a gente teve na estrada, com o caminhão quebrado, com um acidente na pista, que demorou muito para liberar a pista, problema com o posto fiscal, problema para descarregar, problema para descarregar. Todos esses momentos, meu pai teve muita sabedoria para mostrar para mim que são os obstáculos que tem na vida. E assim, você falando, uma coisa que é muito, que a gente muito escuta falar, né? Eu tenho muito contato com os motoristas, mais até do que gostaria com os familiares, mas a gente fala, eles falam muito da saudade que eles sentem, da preocupação que o motorista sente de estar na estrada e dos filhos estar em casa, da esposa. Para a gente que vivencia isso de certa forma, a gente consegue entender um pouco, né, o relato deles, mas eu gostaria de ouvir o outro lado, né? Assim, essa seria uma das principais, assim, não vou dizer dificuldades, mas de um dos principais, assim, momentos daqueles que são difíceis, mas que te formam como pessoa a superar as dificuldades, foi desde cedo lidar com essa saudade? Como que era isso? A saudade era muito grande, só que tem um detalhe, Narciane. Não estar presente não significa que você está ausente. Exato. São duas coisas muito distintas. O meu pai nunca teve ausente na minha vida, e nem na vida da minha mãe. E na época não tinha celular. E nós não tínhamos telefone em casa, era o orelhão na rua. Olha que legal. E sempre que o meu pai falava comigo, meu pai contextualizava como que foi o dia dele, ou às vezes ele passava 2, 3 dias sem ligar, mas quando ele ligava, ele me falava detalhadamente, filho, ó, o pai carregou em tal lugar, o pai passou por tal lugar, o pai fez isso. Ele me dava atenção. Meu pai sempre me deu atenção, a mim e a minha mãe. Então, a gente olha hoje o mundo, ô Narciane, e a gente vê muitos pais presentes que estão ausentes. Exato. Então, o motorista na estrada, a saudade é muito grande, tanto do pai para o filho, quanto do filho para o pai. Eu me lembro das saudades. Teve uma vez que meu pai passou 3 meses na época na safra do soja, isso foi em 2004, 2005, algo assim. Eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu nasci em 89, e ele ficou 3 meses longe. Só que esses 3 meses foram doídos porque eu não senti o cheiro dele, eu não, né, enfim. Mas o pai sempre esteve presente. O pai, Redson, como é que você está na escola? Como é que está seu boletim? Conta para o pai aí. Ele era sempre atencioso, ele sempre foi atencioso, sempre fez questão de falar do que ele vivia na estrada, enfim, dos desafios dele, dos objetivos dele. Então, eu respeito muito meu pai porque mesmo ele estando na estrada, né, passando dias longe de casa, ele sempre esteve presente nas nossas vidas, na vida. Eu sou filho único, então era só da minha mãe e da minha. E a minha mãe, ela teve, claro, desafio, né, pela distância, muitas vezes, pelo tempo que o pai passava fora. Só que com essa força e essa postura que meu pai tinha, a minha mãe passou por isso tranquilamente. Sabe aquele... Eu converso com algumas pessoas, as pessoas têm traumas, né? Eu não tenho nada, né? Muita gente, eu acho que é muita postura, sabe, o Narciso, do homem, né? O homem, ele Uhum. é muito importante para o filho, né? O homem e a mãe são muito importantes, cada um com o seu papel, mas aí vai da postura da pessoa, né? A motivação, às vezes tem pessoas que estão dentro de casa e que estão ausentes, tem uma motivação, mas às vezes a pessoa que está na estrada está distante, mas ela está presente. Ela sabe, ainda mais hoje com tecnologia, poxa vida, né? O motorista acorda de manhã, faz um vídeo, manda para o filho, manda para o grupo da família, olha,
papai acordou em tal lugar, dormiu em tal posto, tá em tal assim, vai descarregar tal dia, tem que rodar isso, sabe? Mostrar para o filho. Meu pai me mostrava o quanto eu era importante para ele. Sempre É, mostrou. você Mostrou. falando é bem isso mesmo, né? Hoje a gente vive numa sociedade onde nós temos, né, vamos dizer assim, uma vantagem tecnológica, uma vantagem até mesmo de transporte. Hoje existem meios, né, mais fáceis que tornam essa proximidade física e esse contato facilita isso, mas ao mesmo tempo, muitas vezes as pessoas não estão presentes porque N motivos, N justificativas, né? Então, assim, quando a gente resgata uma história, é muito importante isso que você está falando e esse relato seu. Eu peço até que as pessoas façam esse recorte, né? Que você é novo, né? Mas assim, mesmo assim, a gente viveu numa época onde não se tinha celular, não se podia ficar mandando selfies e fotos online, esse on time, né? Full time, para tudo que está acontecendo. E mesmo assim, os pais participavam da educação dos filhos, os filhos tinham uma maior disponibilidade de querer a presença dos pais, né? Então, eu acho que todo esse choque de geração que a gente tem hoje, não só no nosso meio de trabalho, mas na sociedade como um todo, a gente tem que começar a resgatar o que que lá tinha de bom, que a gente perdeu aqui, o que que aqui tem de bom, que a gente pode agregar aqui, para fazer uma retomada, porque senão as coisas vão de mal a pior, né? Infelizmente. Mas eu Eu, gostaria eu de. levo isso, Pode falar. eu levo isso até hoje. Por exemplo, praticamente, meu pai mora a 140 quilômetros daqui de casa. Ele mora no estado de São Paulo, na cidade que se chama Teodoro Sampaio. Ele mora no sítio. A minha mãe faleceu ano passado e ele está sozinho. E desde então, todos os dias, é difícil um dia, mas todos os dias eu faço uma chamada de vídeo com ele, com os meus filhos, que eu tenho a Sara e o Davi. Então, todo dia eu chego em casa, dou uma enrolada ali, converso um pouco com a minha esposa, pego os meus filhos, faço uma chamada de 5, 10 minutos, não importa, para ele ver as crianças, tal, ele conversa, brinca, tal, e isso é natural. Não é porque eu estou fazendo por obrigação, é porque eu quero que o pai veja os meus filhos, eu quero que os meus filhos vejam o meu pai. Que participe, né? Que Exatamente. Ele participe. veio, ele veio fim de semana, ele veio sábado e voltou embora domingo. Nossa, ele chega, ele vai brincar com os meus filhos. O tratamento que meu pai me dava, eu vejo meu pai me dando para os meus filhos. Então, Ai, que bacana. o homem precisa se conscientizar em relação ao tratamento com os filhos. E quantas. Nossa, um exemplo muito simples: você vai no restaurante, está lá o pai e a mãe jantando, almoçando, e o filho está no celular, É, sozinho. Aquilo é, ali está junto, mas não está presente. é verdade. E você falando assim, só para antes da gente ir para o próximo tópico, em algum momento, você falou que em algum momento ele estava numa viagem, você tinha seus 11, 13 anos. Em algum momento você saiu daquela primeira infância, né, daquela coisa de bebê, de criança, e se tornou um adolescente, ou até antes mesmo, você já começou a perceber ali os sentimentos de orgulho, de medo, de risco nas estradas. E esse lado, como que era assim para você e até mesmo para sua mãe, se você, né, já que ela não está mais entre nós, puder falar um pouco também da experiência dela. Como que era para vocês conviverem com essa preocupação, com esse medo, que é uma realidade de 100% das familiares de pessoas, né, de motoristas profissionais? Eu tô com um pouco de dor de garganta, né, Cena? Eu vou dar umas, Fica eu tranquilo. dou umas engasgadas aqui. A preocupação, ela é natural. Porém, existe uma coisa que a gente precisa se apegar muito, se chama Deus. Quando a gente tem fé em Deus e confia nele, a gente se desprende das coisas. E no caso do pai, o meu pai, não é porque é o meu pai, mas o meu pai foi um exímio motorista. Meu pai era muito bom na direção, né? Meu pai nunca, em nenhuma vez, se envolveu em nenhum acidente. Ele ficou 30 e poucos, acho que 35 anos na estrada. Olha, beleza. Então, a minha mãe confiava muito no meu pai e a minha mãe sempre passou isso para mim. Minha mãe nunca chegou em mim e falou assim: "Ô filho, o pai tá lá distante, na estrada, tá chovendo, tá dirigindo na serra com chuva, ou sei lá." Nunca a mãe colocou medo em mim.
E graças a Deus sustentou e meu pai nunca passou por nenhum problema, nenhum acidente, não tivemos nenhum trauma relacionado a isso. Então, eu estou sendo franco, eu nunca tive esse tipo de medo. E tanto é que quando eu fui para a estrada de motorista, eu nunca nem pensei nesse tipo de medo. Por quê? Você tinha Sempre quando eu entrava, segurança. exatamente, sempre quando eu entrava no caminhão e eu dava a partida, para mim o caminhão se incorporava em mim, eu virava o caminhão e dirigia com muita responsabilidade e profissionalismo. Também nunca sofri nem causei nenhum acidente. Sempre Ai, com que muita beleza. destreza e responsabilidade, porque é uma máquina, né? Grande, forte, pesada e tem que ter destreza, tem que ter responsabilidade e profissionalismo. É verdade. E para a gente encerrar o tópico raízes, você tem assim algum valor como pessoa que você acredita, aí vai ser mesmo um achismo, que você tem ou que você adquiriu por ser filho de motorista? Não que você adquiriu, mas assim que você talvez trabalhou mais por ter tido essa vivência? Sim, sim. Na estrada, eu sempre vi todas as dificuldades que o pai passou, né? Quando você vai crescendo, já era adolescente ali para meus 14, 15, 16, 17 anos, e depois também, né? Mas assim, nesse período quando tem a mudança a mudança de mentalidade, a virada de chave, eu vi muitas dificuldades que o pai passava que não se eram necessárias, que elas eram causadas por pessoas, né? Por pessoas que são individualistas, que olham para si, olham para o próprio umbigo e não têm empatia, né? A empatia, propósito, são nomes que viraram hoje clichê, mas a gente Uhum, precisa parar para pensar, parar para entender isso e estudar o que significa de fato isso. E é. com isso, o valor que me veio muito forte é tudo que eu faço como se eu estivesse fazendo para mim. O que eu não quero fazer para mim, eu não quero fazer para os outros. E isso para mim é natural, não preciso me esforçar para isso. Outra coisa que eu aprendi com meu pai na estrada era honestidade. Chegou num lugar, ao sair, deixa como você chegou ou deixe melhor. Não deixe lixo, não prejudique ninguém, não quebre nada de ninguém, não pegue nada de ninguém. Meu pai sempre foi e é honesto. Então, eu aprendi isso na estrada com meu pai, porque como o pai ficava pouco tempo em casa, eu aprendia isso na estrada com ele, nas histórias dele, nas coisas que ele contava e nos comportamentos, porque existem dois caminhos, ô Narciane. Você que é psicóloga sabe muito mais do que eu. Existe falar no caminho e existe estar no caminho. É É aquele verdade. velho ditado, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. O meu pai nunca foi, meu pai sempre teve coerência. Então meu pai falava, você não pode fazer isso. Eu nunca vi o meu pai fazendo algo que ele falava que não era para fazer. Então É. aprendi esses valores com o pai. Ai, que bacana. E quanto na estrada, né? Em algum momento você já deu aí umas falas aí, que você foi motorista. Como que isso se conecta, se foi se formando na sua trajetória profissional? É comum, né, a gente, por exemplo, a gente que faz recrutamento e seleção, a gente contrata os motoristas, pergunta, por que você foi ser motorista? Meu pai, meu avô era motorista. Comparando ali, eu não vou saber o percentual agora, mas comparando as pessoas que têm uma trajetória familiar, é maior do que aquelas que simplesmente decidiram, ou foi porque o mercado possibilitou. Então, ainda é uma profissão assim que tem vamos dizer, essa característica, né, dessa hereditariedade passar do pai para o filho, seja para ser motorista ou seja para trabalhar no transporte. Então é isso que eu gostaria que você começasse a falar para a gente, né? Em que momento aí você falou assim, opa, eu vou seguir aí a trajetória do meu pai? Como que foi essa sua entrada profissional para o ramo do transporte devido à experiência que você tem aí por ter sido filho de motorista, por ser, né? Desde que eu me conheço por gente. Porque Habilitação, 6 meses.
Só para você entender, quando eu comecei a trabalhar de motorista, foi um período que meu pai precisou muito. Eu comecei sem habilitação, trabalhei 3 semanas sem habilitação. Oi. Depois a habilitação saiu. Pois é. Mas vamos lá. O caminhão ele gera emoções nas pessoas, né? Principalmente em crianças, né? Porque é um Hum. bicho grande, uma máquina potente, é o Primeiro cheiro, né? brinquedo. Exatamente. Então, eu me lembro de todos os caminhõezinhos que eu tive, eu me lembro de todas as vezes que o pai chegou em casa, de todas não, né? Porque serão muitas, as que mais marcaram. Eu lembro do cheiro do caminhão, eu sinto o cheiro do caminhão, eu sei do ritual que o pai dava, que o pai tinha para dar partida no caminhão. E eu Legal. falava, eu quero ser motorista. Porém, pelas dificuldades que o pai teve na estrada, o pai sempre pontuou para mim, cara, vai estudar. Só que na verdade, o pai ele passou para mim o que o meu avô passou para o meu pai. E aí, tá vendo? Então, o meu avô, ele não era motorista. O meu avô era um autodidata. O meu avô, Olha. ele era um cara, o pai dele, né? Ele era um cara muito, muito inteligente, era inventor. Na década de 70, se eu não estiver enganado, ele tirou em terceiro lugar no Brasil como inventor. O governo até fez Olha. uma premiação, deu medalha para ele e tal. Que legal. É bem legal. E só que o meu avô sempre falou pro pai, vai estudar. Só que o pai nunca quis estudar, né? O pai, com 17 anos de idade, foi pro garimpo, no Mato Grosso, em 82, se eu não estiver enganado, 80, 82. Ele foi conhecer caminhão com 20 anos, 21 anos de idade. Então, o pai, conforme ele foi conforme ele foi me criando e me educando e eu participando dessa vida dele, eu falava, eu quero ser motorista. Mas, pelos desafios, ele falava, cara, não, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Eu fui, comecei 3 vezes e parei. A última vez foi, eu parei no terceiro ano de engenharia mecânica. E eu parei, eu estava na faculdade, a gente tinha 2 caminhões, eu estava na faculdade e eu tive que socorrer porque um motorista se machucou e meu pai estava travado a coluna, então não tinha motorista, eu tive que cobrir ele, né? E ali eu falei, eu fiz isso no dia, né? E no outro dia eu cheguei no pai e falei, pai, não volto mais para a faculdade. Ele ficou muito chateado. Ele ficou uns 3 dias sem falar comigo. Ele falou, olha, filho, eu entendo tal, que você gosta de caminhão, o pai também gosta, né? A vida do pai foi isso, mas é bem desafiador, eu te aconselho a estudar. Eu não vejo nenhuma maldade, Narciane, não vejo nenhum entendimento errado da parte do pai. Que eu acho que todo pai quer que o filho cresça, quer que o filho se sobressaia na vida. Porém, quando você trabalha de forma honesta, você é correto, você não precisa ganhar dinheiro para ter sucesso. É. Sucesso é uma coisa, dinheiro é outra que não tem nada a ver. As pessoas julgam muito o próximo de acordo com o dinheiro que tem, e isso não é verdade na vida real. Então, a gente precisa entender que existe muito mais coisas envolvidas do que apenas o resultado financeiro. Porém, enquanto eu estava trabalhando com o pai na época, e isso eu estou falando na época, né? Parece que faz 50 anos atrás. Mas quando eu estava trabalhando com o pai, eu via que eu tinha potencial para fazer mais pelo transporte. E se eu não tivesse o meu histórico de vida vivendo o que eu vivi, eu não conseguiria agregar nada no transporte, que é o que nós estamos fazendo hoje como prestadores de serviço. São Hum. números altos que a gente tem, graças a Deus, mas é exatamente por isso, pela educação que meu pai deu, pelo amor que eu tenho pela estrada, pelo caminhão, enfim, fez a gente chegar onde a gente chegou hoje. Teria sido totalmente diferente se eu não tivesse, digamos assim, dado ouvidos para o meu pai, né? Eu estudei um pouco, eu fiquei uns 5 anos na faculdade e isso me agregou bastante, me agregou muito aqui na empresa hoje, né? Mas 99% é a motivação pelo caminhão, pelo transporte rodoviário de carga, que eu falei isso para o Luiz na quinta-feira que a gente teve reunião. O transporte no Brasil é um neném, o transporte no Brasil é extremamente ineficiente. Nós precisamos caminhar para a eficiência. E eu tenho certeza que eu posso colaborar para isso. Ai, ai. Mas
a minha base, se não fosse pela minha base, no meu relacionamento com o transporte, com o acesso ao caminhão que eu tive. O primeiro veículo que você dirigiu, por exemplo, você vai responder que é um Fusca, né? É perigoso. Não, O meu primeiro veículo que eu dirigi foi um 1313, um caminhão da Mercedes que o pai tinha, né? Então essas coisas sempre estão frescas na memória. Um dia eu vou comprar aquele caminhão de volta. Mas elas sempre são frescas, estão frescas na memória, sabe? Esse sentimento. E a imagem que eu tenho de todos os motoristas na estrada é a imagem do meu pai. De todos. entendi. Eu sento para conversar com qualquer motorista. Eu ouço com muita atenção e com muito respeito, porque na minha cabeça eu estou falando com um cara que poderia ser meu pai, que está na estrada e que tem todos os desafios encontrados hoje em dia. É a experiência de vida, né? Ela conta muito. A gente sabe o estudo, ele é essencial, a graduação, mas que bom que as pessoas, aqueles, né? Felizes aqueles que podem justamente conciliar um estudo, uma academia, com essa experiência de vida, com a vivência em loco ali, né? Porque esse estar no lugar do outro, essa troca de experiências ali, essa vivência mesmo, é muito importante para o que você falou, para empatia, né, para esses valores para que não se tornem só palavras bonitas retiradas do dicionário que virou modinha, né? E aproveitando até o gancho aí, vamos falar um pouquinho sobre o propósito, né? Sobre o futuro da profissão de motorista aí. O que você acha que ainda falta para valorizar mais, né, os profissionais do Brasil, os motoristas profissionais do Brasil? A gente tem ali a opinião deles, né, mas assim, você que vivenciou isso daí de ambas, né, de ambos os lados, de uma maneira assim sucinta, o que você acha que falta, assim, a grosso modo, de bate-pronto, assim, que a gente precisa melhorar para gerar essa valorização? Sabedoria. Boa. Sabedoria por todos os lados. Quando eu falo sabedoria, ela é muito abrangente e generalista, mas vamos lá. Como que o governo olha para o transporte? Como que o dono de grandes transportadoras olha para o transporte? Como que o motorista olha para o transporte? A gente fala, os motoristas reclamam muito sobre preconceito, sobre, enfim, desafios que eles têm na estrada. Você vai conversar com muitos, um tem preconceito contra o outro, não É. tem união, né? O governo ele impõe regras sem pesquisar, sem falar com ninguém. Existem meia dúzia de engravatados decidindo por milhares de motoristas sem nem falar com os motoristas. Eles criam regras, imputam isso e o mercado, o motorista, a transportadora precisa obedecer. Então eu acho que precisa de uma virada de chave, porque o transporte do Brasil ele corresponde a em torno de 70% de tudo que é transportado em nosso país, a riqueza do país, e é um setor que tem uma carência gigantesca de atenção, de fazer um planejamento, de sentar com pessoas sábias que tenha pelo menos um pouco de empatia e falar como que o transporte pode estar daqui 10, 15, 20, 30, 50 anos. O que nós precisamos fazer hoje, porque o para trás já foi. Mas o que precisamos fazer hoje para mudar essa realidade? Né? Uhum. Nós temos exemplos. Olha só que coisa mais boba, né? Na época, algum presidente do Brasil ou algum responsável pelo setor de logística foi para os Estados Unidos, olhou umas rodovias maravilhosas lá, gigantescas, né, com espaço no canteiro no meio, veio para o Brasil e falou: nós vamos fazer igual. Aí foram e fizeram as rodovias, por exemplo, no estado de São Paulo, eu não sei se é Washington, Luiz, Castelo Branco, e tem um canteiro de mais de 100 metros de vão. Aí os caras perguntaram, mas por que vocês estão fazendo esse canteiro tão grande no meio da rodovia? Ele falou, não, porque nos Estados Unidos é assim. Aí, os Estados Unidos tem neve, tem que jogar a neve no meio do canteiro. Por que foi feita a rodovia tão, né? Não faz sentido para a realidade do Brasil. Então a gente tem que trazer, a gente precisa buscar e pesquisar exemplos, só que com sabedoria. O transporte, muitos motoristas, muitos transportadores têm medo do trem. O trem vai vir, vai roubar do caminhão. Não rouba, Garcia. A quantidade de quilometragem de linha férreas americanas, eu não sei te falar de cabeça, eu não vou pesquisar, mas
ela é gigantesca. E você sabia que que os Estados Unidos tem 7 vezes mais caminhão que o Brasil? Então, Então nós temos muito, mas muito para crescer. O Brasil não produz todo o seu potencial. Só que a gente precisa de liderança que entenda de transporte. Sabe, o meu sonho, o ministro Tarcísio foi um excelente ministro do transporte. Mas sabe, pegar um cara, por exemplo, se eu falar isso aí, ele vê, ele vai dar risada. Vai pegar um cara igual o Frederico. Cara, criar uma ala dentro do governo e falar o dono da Garbuio vai lá e vai ser o cara que vai olhar para o transporte com uma visão diferente. Cara que entende, cara que sabe do que precisa. Sabe, fazer pesquisa, por exemplo, essas horas de descanso agora que imputaram. Cara, isso é um desafio desnecessário. Tem que ser com inteligência. Tem que pesquisar com inteligência. O motorista precisa descansar, todo ser humano precisa descansar. Não é máquina. como, Mas não né? restringir. O Brasil não tem estrutura para isso. O Brasil não tem ponto de parada de descanso. O Brasil não tem o número de postos. Por exemplo, né, o número de postos. Por que, que os Uhum, postos hoje são reduzidos? Porque lá na década de 2000, final de 90, o governo liberou o ICMS para cada estado. uhum. Aí o que aconteceu? Os postos quebraram porque deixaram de ser competitivos. E aí todo mundo quis implementar o terceiro tanque no caminhão, fazer tanque de 1.100 litros de combustível. Então meu pai saía daqui, ia até Rondonópolis, Sinop e voltava com um tanque de combustível sem precisar abastecer. Então são coisas, sabe? São medidas adotadas que só encarece o transporte, dificulta e estressa o motorista. Então, Entendi. para mim, é sentar com essa classe e E não é fazer debater, reunião. né? Ver propostas, Exato. né? Cara, Narciano, como é que é o teu dia na estrada? Como que é? Vamos falar do meu pai, o Leomar. O Leomar, o que você passa na estrada aí? Como é que é o seu dia a dia? Como é que é quando você para descansar? Como que é a estrutura de segurança? Como que é a estrutura das rodovias? Como que é a estrutura que uma praça, um trecho pedagiado sob concessão? Qual é Uhum. essa estrutura que dá para o usuário? É, quando tem um acidente, como que funciona? Quando tem que descarregar, como que funciona? Rapaz, ninguém faz isso. Ninguém faz É. isso. Vai lá, imputa. Cara, isso só dificulta. Assim, esse dia eu dei uma entrevista num podcast da Jovem Pan, e aí eu falei assim: tá chato. Tá chato porque pessoas que não conhecem do transporte, que não vivem transporte, estão criando regras, inserindo obstáculos e desafios para as pessoas que vivem isso. Essa conta nunca vai fechar. Nunca É. vai fechar. Prejudica a transportadora, prejudica o motorista e prejudica o mercado. Se o transporte vai bem, o combustível fica mais barato, o alimento em nossa mesa fica mais barato, se o transporte. Agora, quanto mais empecilho, mais dificuldade, mais burocracia, que é o que nós estamos vendo, fica cada dia pior. É. E você vai conversar com os motoristas aí, eles falam, rapaz, tá complicado. Tem que É. ter mudanças. As pessoas que estão no transporte, né, elas amam o transporte. Você vai conversar, o cara ama dirigir caminhão, o cara ama estar na estrada, ama, enfim. Porém, a dificuldade maior deles é as burocracias e falta de infraestrutura, né? Tem que Então, ter uma aí mudança. é verdade, precisa mudar o quanto antes, né? Eu ia até tem uma certa relação com o que eu ia te perguntar, assim. Um dos principais desafios, né, que a gente enxerga, assim que eu converso muito com os motoristas, nos acompanhamentos que eu faço com eles, é a questão da saúde, né? A gente vê uma não vou dizer negligência, mas assim um segundo plano. A saúde sempre é segundo, terceiro plano, porque até por essas dificuldades que você está falando de acessibilidade, de estrutura, né? Hoje a gente tem órgãos que fazem um bom trabalho, que tentam fazer, mas que tem ali, infelizmente, não tem essa disponibilidade para todos, né? E como que você vê, assim, que, aí até puxando um pouquinho de novo para o lado familiar, que a família exerce no papel, assim, nessa questão da saúde, no manejo da saúde do motorista que está na estrada?
Bom, vamos lá. Para mim, isso é na minha vida, eu tenho três pilares, Uhum. né? Saúde física, saúde espiritual, putz, agora até esqueci, e mental, Aham. tá? Quando a gente fala de saúde física, não precisa eu estar na estrada para me negligenciar minha saúde física. Exatamente. Boa. Não tem nada a ver. Eu posso estar em casa e eu negligencio a minha saúde física. Me alimento mal, desrespeito os horários de alimentação, enfim. E quando a gente vai para a estrada, claro que fica desafiador. Você vai comer o que o restaurante oferece ou o que você vai fazer na sua caixa de cozinha. Porém, para a pessoa que quer, ela consegue. Ela consegue. Não precisa se esforçar muito. É questão de educação de si mesma, de se respeitar. A família influencia, Marciane, mas a Uhum. decisão é minha. Exato. A decisão é minha. Eu preciso me cuidar. Existe um clichê, um negócio que eu acho muito chato, é que para ser motorista raiz, né, que tem a história do Nutella, do raiz, Aham. eu preciso ser gordo, eu preciso comer churrasco todo dia, eu preciso comer como se o mundo fosse acabar amanhã. Cara, isso é uma mentalidade, infelizmente, pobre. A gente precisa se cuidar. Se nós não temos amor por nós mesmos, quem vai ter? E outra Exatamente. coisa, você não pode ser egoísta ao ponto de falar, eu não vou me cuidar. Se você tiver filho e esposa, como que vai ser se você tiver um infarto amanhã? Como que vai ser a vida dos seus filhos? Se você falecer, beleza. E se você ficar com problema na cama, ser dependente? Eu Uhum. acho que essa conscientização, e é algo que nós vamos trazer também em alguns vídeos que nós iremos fazer, que nós já estamos produzindo, ela é Legal. muito importante. Depende da gente. A gente tem que se cuidar. Se a gente não se cuidar da mente, rapaz, o motorista passa o dia inteiro sozinho, dirigindo. Se você não se cuidar, se você não cuidar da sua saúde, da sua mente, cara, não tem segredo. É um mais um é dois. Você vai ter problema. Não sabe se é amanhã, se é ano que vem ou se é É, daqui 10 anos. Sem segredo. Responsabilidade, se for motorista que estiver ouvindo, é sua, tá? é bem isso mesmo. A gente tem assim uma contribuição, às vezes um incentivo, mas não pode esquecer que é o nosso bem, né? Mas vamos dizer assim, nossa maior riqueza, né, a saúde. Então a gente tem aí que ter essa consciência mesmo, essa responsabilidade de saber que a decisão é nossa, né? Se atende ou não ali os sinais que o corpo está dando, se a gente faz ou não algum tipo de esforço maior para ter uma vida um pouco mais saudável, se faz ou não um exercício, enfim, é uma decisão da pessoa, né? Lógico que você vai considerar quem está ali, o apoio é essencial, mas não adianta ter milhões de apoios se você não tiver a decisão de fazer, né? É Não, é bem isso igual tem mesmo. pessoas que vai lá, vai fazer academia. Ah, eu resolvi fazer academia. Aí a academia fala assim: custa 200 se você for fazer um mês, mas custa 160 por mês se você for fazer 3 meses. A pessoa vai lá e paga 3 meses de academia. Na cabeça dela, ela tá É fazendo mais barato compromisso que vai e não vai. e não vai. É bem boa analogia, é bem isso mesmo. Bom, Hertz, para a gente encerrar, eu gostaria assim que você passasse aí, se você tivesse um recado para passar, né, com toda a sua trajetória, com toda a sua história de vida, você pudesse passar um recado aí para esses novos profissionais, para esses jovens que estão virando motorista, o que que você gostaria de passar para eles assim de um recado? Bom, o recado que eu passaria se fosse eu hoje entrando na cabine de um caminhão com 19, 20 anos, 21 anos de idade seria: a estrada, ela é desafiadora. O caminhão, ele te dá muita dopamina. É muito bom. Só que tem que ter muita responsabilidade. É, Converse com as pessoas maduras que viveram toda a transição que aconteceu de estrada, nas estradas do Brasil, tudo.
aprenda com as pessoas, ouça as pessoas experientes e trate a vida com muita responsabilidade, porque a condução de um caminhão não se refere apenas a você. Existe uma quantidade gigante de pessoas que estão em volta de apenas um caminhão. Todas as pessoas que passam por você, você tem que ter responsabilidade por elas. Você tem que assumir essa responsabilidade. Existem as pessoas da sua empresa que você trabalha que dependem daquilo ali. Então, a gente vê muita ilusão, Narciane, e pouca responsabilidade. As pessoas, eu vejo, eu conheço 2 jovens que têm 22 anos, os dois, cada um tem 22 anos, e são motoristas de 9 eixos. Eles levam a vida e o trabalho deles com uma responsabilidade, com um profissionalismo que me surpreendeu, porque são de uma geração diferente. Uhum. E você conversa com eles, eles têm tanta maturidade que dá gosto. Dá gosto de falar com eles. Então, para você que quer entrar nesse mundo, entre, é maravilhoso. Só que entre com o pé no chão, entre com responsabilidade, cumpra o seu papel. Não terceirize responsabilidade. Ó, disse tudo. É isso mesmo, a gente precisa, né, cada vez mais de profissionais. A gente sabe que o mercado hoje de motorista está escasso. Por quê? Exatamente esse perfil aí de consciência profissional, né? A gente, hoje, o próprio nome, né, fala sistema viário, rodoviário. Então, as pessoas acham que ser motorista é um estilo de vida, né? E aí esquece que tem todo aquele conjunto, aquele mundo envolto ali no transporte. Infelizmente, quando tem um acidente, nunca é só uma pessoa envolvida, é bem isso mesmo que você falou. Assim como o sucesso também, quando tem um bom sucesso, uma boa referência, você está levando ali o nome de toda uma empresa, de um grupo de pessoas, de uma classe profissional, né? Então, acho que a valorização, se você até me permite esse gancho, Redson, tem que partir muito do motorista também, da pessoa, falar assim, não, eu tenho uma profissão que faz diferença, com todas as complexidades, dificuldades sociais, que a gente sabe que existe, mas que tem ali né, uma consciência de que move realmente ali um país. O transporte é o que leva as riquezas, né, do país. Harrison, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar conosco aí a sua história. Também fiquei um pouquinho emocionada na hora que você começou a falar do seu pai. Volte mais vezes para a gente falar aí, né? A gente já combinou aqui nos bastidores para a gente conversar sobre outras áreas também. Muito obrigada pela sua participação, de verdade. Sou eu que agradeço, foi um prazer conversar com você aqui e falar para todos. Então, para você, até breve. Para os meus colegas aí que estão me ouvindo, gostaria de ler aqui uma frase para vocês, principalmente para aqueles que são familiares aí de motorista, para a gente poder encerrar esse nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado, tenham se identificado, se emocionado. Entra, reassista quantas vezes vocês quiserem. Esses vídeos, eles trazem ali muito na fala do convidado, possibilidades para que vocês possam ali sempre estar tirando experiências e conteúdo bom para todos vocês, seja motorista ou qualquer um da área do transporte. Então, a estrada forma homens e mulheres. Nós temos homens, mulheres que são aí motoristas de pontas exemplares. Mas é a família que sustenta esse motor com afeto, saudade e orgulho. Sem esses sentimentos, os motoristas não levariam ali na sua boleia todo o carinho da sua família, da sua empresa e principalmente todo o seu valor, sua motivação, muitas vezes principal, em ser motorista. Que esse episódio inspire cada um de vocês que tem uma história parecida, similar com a do Redson, que cada ouvinte aí passe a valorizar a história por trás do volante de cada motorista, seja da transportadora Garbuio, seja de qualquer transportadora aí do nosso Brasil, do mundo, por que não dizer. Muito obrigada pela participação de todos vocês aí que estão nos assistindo. Compartilhe esse vídeo e até o próximo episódio do Rota da Saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.